Olá, meninas. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindas à nossa leitura bíblica. Bom dia, Joelma. Bom dia, Isabela. É Isabel, né? Bom dia, meninas. Nós estamos aqui fazendo a nossa leitura bíblica diária. Leitura bíblica comentada em ordem cronológica. Hoje nós vamos ler Jó, capítulos 14 ao 16. Então já vão abrindo as Bíblias. Hoje é o nosso dia 7. E eu vou colocar aqui já no comentário para as meninas que forem entrando já saber qual é o capítulo que a gente vai ler hoje. Jó, capítulos 14 ao 16. Deixa eu publicar. Bom dia, Isabel. Deixa eu fixar esse comentário aqui. Porque não tá fixando. Ah, tá fixando comentário. Pronto. Dá um tempinho aqui para as meninas entrando, porque o nosso horário de leitura bíblica é 7h35, mas hoje eu tive um imprevisto. Eu vou sempre dormir muito tarde, muito tarde. E se eu não coloco o relógio para despertar, eu não consigo acordar. E aí, meninas, foi exatamente o que aconteceu. Eu perdi a hora, meu esposo perdeu a hora. Mas enfim, Deus sabe todas as coisas. Bom dia, Túlio. Bom dia, Jaque. Bom dia, Dani. Eu só fiz um totozinho aqui no meu cabelo, gente, pra nossa live. Mas tudo bem, né? Porque não sou eu que importa, o que importa é a palavra. Bom dia, Mica. Seja bem-vinda. Dá um tempinho aqui pra vocês irem entrando. Bom dia, Dani. Deus abençoe vocês. Já vão abrindo as Bíblias, meninas. Jó, capítulo 14 ao 16. Eu vou liberar hoje lá no link da bio o cronograma, tá bom? De janeiro e de fevereiro. Menina, gente, que negócio é aquele? Que negócio é aquele, gente? Eu vou falar pra você, Dani, que eu fiquei mais encantada com a caixa, você acredita? Que a caixa que acende pra mim foi uau, sabe? A caixa tá até ali. Eu falei, gente, eu não vou me desfazer dessa caixa, não. Bom dia, Raquel. Sejam bem-vindas, meninas. Vamos dar só um tempinho mais aqui para ver se as meninas entram. Porque como a gente tem um compromisso, né? 7h35, ainda coloquei nos meus stories, não sei se vocês viram. Eu coloquei 8h55, só que eu começo a trabalhar 9 horas. E aí eu falei, gente, eu coloquei o horário errado, mas aí já tinha ido. E aí eu falei, bom, Deus sabe todas as coisas e agora não adianta correr. Vamos entrar, vamos fazer o que a gente tem que fazer, né? Exatamente, é um espetáculo aquela caixa, gente. Depois eu vou gravar lá pra mostrar pra vocês a caixa. Meninas, vamos convidando aí as nossas amigas. Ô, Mica, tá animada hoje pra nossa aula? Hoje temos aula, hoje nós retornamos uma aula super especial. Tá animada? As meninas? A gente tem um curso, uma mentoria para mulheres, seja surpreendente. Nós temos um curso e hoje nós retomamos do recesso, né? Que bom, graças a Deus. Meninas, vamos orando, porque senão a gente vai acabar excedendo um pouco do horário e eu começo a trabalhar 9 horas, tá bom? Então a gente vai orar. Eu sei que muitas meninas não vão conseguir participar, porque primeiro que eu perdi a hora, né, das 7h35 e coloquei o horário errado nos stories. Então, vamos com a gente mesma. E conforme a gente for fazendo, as meninas vão entrando, amém? Vamos orar, meninas? Soberano Deus, graças nós te damos, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigada por tudo quanto o Senhor nos tem feito.
Obrigada, Senhor, porque dia após dia o Senhor tem nos cercado de misericórdia. Te peço perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo que nós cometemos, quer por palavras, quer por obras, ou até em pensamentos contra ti ou contra os nossos irmãos, às vezes até inconsciente, algumas vezes consciente, mas sabemos que em ti nós alcançamos o perdão. Então eu te peço que nos perdoe das nossas falhas, das nossas fraquezas, e que teu Espírito Santo possa nos ensinar, nos conduzir a uma vida de obediência e de integridade diante de ti, que possamos ser transformadas pela tua palavra, que o nosso comportamento possa refletir a tua glória, possa refletir que somos filhas de Deus, que temos as tuas características. Abençoa cada família, cada vida, cada mulher que entrar aqui, que o teu Espírito Santo possa nos trazer entendimento e que venhamos entender quais são os teus propósitos e cada lição que o Senhor quer nos ensinar hoje, que o teu Espírito Santo possa assumir o governo dessa live e possa falar conosco poderosamente. Fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço desde agora para sempre. Amém. Amém, meninas? Vamos lá, Jó, capítulo 14, nós vamos ler até o 16. Então, ontem nós vimos que Jó estava debatendo com seus amigos, até que Jó teve um estalo e falou: eu falava com Deus e Deus me respondia, eu clamava e Ele me ouvia. Então, eu tô perdendo tempo falando com vocês. Eu vou falar com quem realmente resolve, vou apresentar a minha queixa para quem realmente resolve os meus problemas. E aí, Jó continua falando no capítulo 14. Diz assim: o homem, nascido de mulher, vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar num homem desses, e o trarás à tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo, como o trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de águas, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Se tão somente me escondestes na sepultura e me ocultastes até passar a tua ira, se tão somente me impusestes um prazo e depois te lembrasses de mim, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Minhas faltas serão encerradas num saco. Tu esconderás a minha iniquidade, mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona, e a rocha muda de lugar, e assim como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam terra, assim destróis a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai. Alteras a sua fisionomia e o mandas embora.
Se honram os seus filhos, ele não fica sabendo. Se os humilham, ele não vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só pranteia por si mesmo. Aí ele vai começar a falar novamente. Então Elifaz de Temã respondeu: responderia o sábio com ideias vãs ou encheria o estômago com o vento? Argumentaria com palavras inúteis, com discurso sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. O seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos e a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe de que nós não sabemos? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos, muito mais velhos que o seu pai. Não bastam para você as consolações divinas e as nossas palavras amáveis. Palavras amáveis, meninas. Por que você se deixa levar pelo coração e por esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois, se nem nos seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem, que é impuro e corrupto, que bebe iniquidade como água. Escute-me e eu explicarei para você. Vou dizer a você o que vi, o que os sábios declaram sem esconder o que receberam de seus pais. A quem foi dada a terra e a mais ninguém, nenhum estrangeiro passou por eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos que lhe são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes quando se sente em paz. Ladrões o atacam. Não tem esperança de escapar das trevas. Sente-se destinado ao fio da espada. Fica perambulando. É comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam, como um rei pronto para atacar. Porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se, em casas inabitáveis, caindo aos pedaços. Nunca mais será rico, sua riqueza não durará, e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas. O fogo chamuscará os seus renovos, e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo, e os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração. Pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. Então Jó começa a responder. Capítulo 16. Então Jó respondeu: já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão? E você, o que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês. Se tivessem em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los.
A consolação dos meus lábios daria alívio para vocês. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ela não desaparece. Sem dúvidas, ó Deus, tu me esgotaste as forças, deste fim a toda a minha família. Tu me deixastes deprimido, o que é uma testemunha disso, e a minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com o olhar ferino. Os homens abrem sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou. Agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me. Fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercam. Ele transpassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Lança-se sobre mim uma e outra vez. Ataca-me como um guerreiro. Costurei vestes de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar, e sombras densas circundam os meus olhos, apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura a minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Pois mais alguns anos apenas e farei a viagem sem retorno. Amém. Nós fizemos aqui a leitura de Jó, capítulo 16 até o 17. E eu queria chamar a atenção de vocês, meninas, para uma observação aqui do texto. Quando nós começamos a ler o livro de Jó, a gente falou sobre os discursos sem compaixão, as palavras sem compaixão, para um homem que já estava vivendo tudo que Jó tinha vivido. Jó perdeu tudo, Jó perdeu seus filhos todos de uma vez, seus bens todos de uma vez. E aí chegam seus amigos, que ele esperava que trouxessem para ele algum consolo, algum alívio, algum conforto. E aí os seus amigos começam a acusar Jó. E aqui entra um jogo, não sei se vocês perceberam, e é um jogo que muitas das vezes nós também jogamos, que é o jogo da culpa e da razão. Aqui a gente vê eles julgando um ao outro, acusando um ao outro, e tudo isso em nome de Deus, né? Então, cada um falava sobre Deus, e a visão que eles passam aqui é de um Deus carrasco, de um Deus punitivo, de um Deus severo, de um Deus cruel que fica à espreita só esperando alguma coisa acontecer para punir, para ferir, para machucar. E às vezes, meninas, nós também entramos nesse jogo, no jogo da culpa e no jogo da razão. E não só nas questões religiosas. Bom dia, Jéssica. Seja bem-vinda, minha amiga. A gente também atrasou aqui, depois você assiste toda a live. E aqui a gente entra nesse jogo, não só nas questões religiosas, mas também nas questões no nosso lar, com os nossos amigos, né? Nós entramos num jogo de culpa e de razão. Nós queremos encontrar a culpa nas pessoas e mostrar que a gente tem razão. Porque nem sempre, e isso é uma coisa que a humildade é que faz com a gente. O Espírito Santo pode nos dar essa humildade de reconhecer que nós não sabemos nada. Eles aqui estavam
envaidecidos em sua sabedoria, porque era um homem sábio, cercado de sábios e que entendiam sobre a vida. E aqui a gente vê que eles não entendiam de nada, não sabiam de nada, nem das suas próprias vidas. Embora Jó tivesse um coração íntegro e justo, ele também não conseguia compreender a grandeza de Deus, mesmo com todas as experiências que ele tinha tido. Ele não conseguia compreender a grandeza de Deus, a grandeza do poder de Deus. Ele diz assim: alguém que morre por acaso tornaria a viver? Ele desconhecia esse poder do nosso Deus, que realizou essas coisas, inclusive através do seu Filho amado Jesus. Aquele que condena, mas eles não sabiam, não conheciam esse Deus, e hoje nós conhecemos. Aquele que perdoa, como perdoou aquela mulher adúltera, que foi pega no ato de adultério, que a lei dizia que devia ser condenada. Mas Jesus teve o seu olhar de compaixão. Jesus teve o seu olhar de perdão. Então, às vezes, nós queremos ter razão em coisas que não sabemos, queremos encontrar culpas que nós não podemos enxergar, porque só Deus enxerga o coração do ser humano. Aquela mulher, eles encontraram culpa naquela mulher, ela foi pega no ato de adultério, ela deveria ser apedrejada, porém só Deus é aquele que sonda os nossos corações. Nós conseguimos ver apenas aquilo que os nossos olhos físicos podem ver. Mas a palavra do Senhor diz que ele penetra até a divisão da alma e do espírito, que ele sonda os nossos corações, ele esquadrinha. E esquadrinhar é conhecer pedacinho por pedacinho de tudo aquilo que existe dentro de nós. É só Deus que conhece as nossas vidas. Então, meninas, a lição de hoje para nós: não vamos entrar nesse jogo de culpa e de razão. As nossas culpas só Deus perdoa, e a nossa razão também está em Deus. Em Deus as coisas começam e terminam. Só Ele tem as respostas. E às vezes a gente entra em discussões que são intermináveis. Jó falou para Elifaz: vocês vão continuar até quando com esses questionamentos? Porque esse jogo entra numa discussão sem fim. Vai ser um buscando razão, um buscando a culpa, um querendo provar sua integridade, o outro querendo provar o pecado e querendo dizer e ter razão sobre as atitudes de Deus e como Deus se comporta. E a gente acaba entrando numa discussão sem fim e acaba perdendo a amizade, acaba gerando desconforto dentro do lar, tira a harmonia e a serenidade. E a Bíblia diz que Deus habita no lugar de paz e nós precisamos ser esse lugar de paz. Então não vamos entrar em jogos de culpa e de razão. Nem que o silêncio é a melhor saída e a melhor estratégia para as coisas. O Espírito Santo hoje é quem nos guia. Aqui era o Antigo Testamento e eles viviam debaixo de uma lei, de um jugo diferente daquele que nós vivemos hoje. Nós vivemos um tempo da graça e nós temos um Espírito Santo que é nosso guia todos os dias. Então que nós possamos achar graça diante do Senhor e que o Espírito Santo possa nos dirigir e nos ensinar todas as vezes que o nosso coração se inclinar, colocar o nosso pé dentro desse jogo. Que Ele possa nos trazer à memória: olha, isso não vai levar a nada. Apenas não discuta. Apenas entregue a Deus, porque Deus é o começo e o fim de todas as coisas. Amém, meninas? Nós amanhã vamos dar continuidade a partir do capítulo 17. E que o Senhor nos ajude, né? A ter uma sabedoria, mas uma sabedoria que vem de Deus.
Aqui eles falavam de conhecimento, né? E para eles era apenas conhecimento, porque eles não viviam a prática daquilo que eles aprenderam. Quando a gente pratica, a gente experimenta a transformação. Quando nós praticamos a palavra de Deus, ela nos transforma. Quando nós apenas ouvimos e não praticamos, isso vira apenas conhecimento. Palavras vazias que não transformam, palavras vazias que não consolam, palavras vazias que não trazem alívio. E não é isso que o Senhor quer para nós. Ele quer que a sua palavra nos transforme e que nós sejamos instrumento que leva este consolo, que cura os feridos e que traz alívio para aqueles que estão com o coração angustiado. Que tanto eu quanto você possamos ser esse instrumento de Deus e não vamos entrar nesse jogo de culpa e razão, porque nós sabemos que todas as coisas convergem apenas para Deus. Amém, meninas? Vamos encerrar aqui. Eu quero saber se vocês têm algum pedido de oração para que a gente possa entregar ao Senhor. Eu vi aqui os comentários de vocês. Oi, Kenzo, bom dia. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Manda um beijo para sua mãe, para todo mundo lá, para seu pai, tá bom? Deus abençoe vocês. Alguém tem, meninas, algum pedido de oração para que a gente possa orar e apresentar ao Senhor? Vamos apresentar umas às outras para que a gente continue firmes nesse propósito. Amém, Kenzo. Vamos orar por você, pela sua casa. Jo, vamos orar pelo seu casamento. Deus é poderoso para colocar todas as coisas no lugar. Nosso Deus, ele é um Deus ordeiro. Ele gosta das coisas tudo no lugar. E quando nós deixamos ele assumir o governo das nossas coisas, das nossas vidas, de tudo que nós temos, ele coloca tudo no lugar. Amém, Pamela. Vamos orar pelo seu trabalho, para que o Senhor possa colocar as mãos. Não sei o que é que acontece, porém nós sabemos que nosso Deus é poderoso e de fato ele põe tudo no lugar, tá bom? Descansa o teu coração, porque dele provém as saídas e algumas vezes as saídas que ele tem para nós nem sempre são as saídas que a gente acha que ele ia fazer ou que a gente gostaria que ele fizesse, porém nós sabemos que tudo que ele faz é perfeito no seu tempo e para tudo tem um propósito e que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Amém, meninas? Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos entrar com fé, com confiança diante do trono da graça, diante daquele que nos ouve e nos responde. Amém, meninas? Pai, obrigada, Senhor, por este tempo precioso que o Senhor tem preparado para nós. Obrigada por nos ensinar como devemos nos comportar diante de questões da nossa vida, do nosso cotidiano. Não permita que entremos em jogos de culpa ou de razão. Que a nossa boca não seja usada para a acusação, porque o Senhor nos transformou e, como filhas, que somos parecidas com o Pai, que carregamos as tuas características, que possamos ter este olhar de compaixão, de perdão e de alívio, que nós possamos ser resposta para todos aqueles que nos procuram e que nos cercam. E que quando nós não tivermos palavras ou não soubermos o que dizer, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir a tomar a melhor atitude, porque nós sabemos que quando tomamos atitudes dirigidas e guiadas por Ti, elas surtem resultados, mesmo que sejam em silêncio. Eu entrego nas Tuas mãos, Pai, a vida de cada uma dessas mulheres, cada pedido de oração. Aquelas que precisam de uma intervenção do Senhor em seu trabalho, de uma intervenção do Senhor no seu lar, na sua casa, na sua família. Eu te peço, Pai, que o Senhor entre, colocando em ordem tudo aquilo que está fora do lugar. Se nós temos dado brechas para que o inimigo
possa entrar e cirandar e tirar as coisas do lugar, que o teu Espírito Santo nos mostre onde é que essas brechas estão e que possamos tapá-las para que o teu Espírito assuma o governo e coloque todas as coisas no lugar. Nos ensina, Senhor, o tempo de tudo, o tempo de falar, o tempo de calar, o tempo, Senhor, de fazer algo e deixar de fazer. Porque muitas das vezes nós mergulhamos em coisas que o Senhor não nos pediu, nós nos envolvemos em coisas que o Senhor não quer que a gente se envolva, e isso acaba trazendo fardo pesado para as nossas vidas. Então eu te peço que o teu Espírito Santo possa nos dar discernimento nesta manhã e que possamos fazer apenas aquilo que o Senhor quer que façamos, que o Senhor preparou que façamos, para que nós possamos continuar carregando fardos leves e suave, que é aquele que o Senhor tem para nós. Nos ensina a ter compreensão uns com os outros, a ter compaixão, a se colocar no lugar um do outro, principalmente dentro do nosso lar, da nossa casa, com os nossos filhos, nos nossos relacionamentos interpessoais, na igreja, no trabalho, na escola. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a refletir a essência que o Senhor já plantou dentro de nós. Nós entregamos e devolvemos ao Senhor o governo das nossas vidas. Destrona, Senhor, os altares que muitas das vezes nós temos levantado no nosso coração e dado lugar a outras coisas que não são ao Senhor. Muitas das vezes nós temos levantado altares e colocando no lugar que deveria ser somente seu, coisas ou pessoas. Que o teu Espírito Santo possa nos mostrar nesta manhã o que tem ocupado o lugar que pertence somente a ti. O lugar que é teu por direito. E quando nós cedemos os altares do nosso coração para coisas ou pessoas que não sejam o Senhor, então temos dificuldades de te ouvir, temos dificuldades de entender qual é o teu plano, qual é o teu propósito, qual é a estratégia que o Senhor tem para nós. Mas que a partir de hoje, Senhor, o Senhor possa assumir o governo, possa assumir o lugar que é teu. Nós te devolvemos, Senhor, o lugar que é teu. Nos conduza a uma vida de intimidade contigo, Pai, para que possamos entender com clareza a tua voz e executar sem medo cada direção, cada estratégia que o teu Espírito colocar diante de nós. Porque sabemos que o Senhor tem para nós planos e propósitos que são paralisados muitas das vezes quando temos medo, quando não temos certeza, por falta de intimidade. Que a nossa intimidade em Ti possa nos encorajar a vivenciar tudo que o Senhor tem para nós. Porque sabemos que os Teus planos são maiores e melhores que os nossos planos. Guarda cada menina que esteve aqui, aquelas que não puderam estar também. Eu sei que o Senhor é aquele que governa tudo, então em Ti temos o nosso coração descansado. Nos dá um dia abençoado de produtividade para a glória do Teu nome. Guarda a nossa casa, a nossa família, as nossas vidas, desde agora e para sempre. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, meninas. Deus abençoe vocês. Dani, nós estamos aqui todos os dias, 7h35, fazendo a leitura bíblica em ordem cronológica. Está sendo uma bênção, tá bom? Convido vocês, amanhã estaremos aqui novamente, 7h35, com a leitura e comentando aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a casa de vocês. Sejam abençoados e prósperos todos os lugares onde vocês pisarem a planta dos pés de vocês, porque vocês são luz. E onde vocês entrarem, a luz entra com vocês e vocês resplandecem. Amém? Deus abençoe, meninas. Deus abençoe, Dani. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã. Beijo, meninas. Beijo, Kenzo. Deus abençoe.